Olha Só Porto Alegre, o podcast que é daqui. Estamos entrando no ar com o apoio cultural do Grupo Imob, mídia digital externa, eu, Ivan Matos, e a minha grande amiga Cássia Zanon. Eu! Jornalistas que adoram conversar, debater e polemizar, através de convidados muito especiais, sempre em torno das histórias que envolvem e traduzem a nossa Porto Alegre em seu aniversário de 250 anos. E chegamos ao 12º episódio, animadíssimos com a nossa convidada, que é também nossa amiga, uma pessoa que pra mim sempre foi uma inspiração. Jornalista, professora, descobridora de talentos, produtora cultural, criadora de produtos, uma inovadora, antes mesmo dessa qualidade virar moda. Está no ar, Olha Só Porto Alegre, recebendo uma pessoa que tem a cara da nossa cidade, talvez também por ter estado à frente de várias iniciativas culturais que são a cara da nossa cidade, como Histórias Curtas, Curtas Gaúchos, Anônimos Gourmet, Galpão Crioulo, Patrola, e a lista não termina. E ela foi nossa chefe, né, essa menina aqui do meu lado. Sempre, né? É. Até hoje a gente tá com um pouco de medo, né, Ivan? É, a gente tem que maneirar. Ela vai dizer que a gente tá demorando muito pra começar. É, rolando. Com vocês, a avó do Miguel, da Catarina e da Dora, mãe do Glauco e do Emiliano, Alice Urbim. Alice, tu é a cara de Porto Alegre, como a gente falou várias vezes. Acho que é difícil não concordar com isso. Será? Tu não nasceu sabe? aqui, né? Não. Eu gosto de usar uma expressão que o Nico Fagundes me ensinou. Que eu sou a querenciada em Porto Alegre. Ai, que delícia, Porque eu querenciada. nasci numa sexta-feira santa, dia 2 de abril de 1954, no Hospital São Pedro, em Garibaldi. Que aí tem um monte de história, bababá. Quase não aí sobreviveu. embrulharam uma pessoa para presente, quando ela tinha 24 dias. E pai, mãe e ela vieram de trem para Porto Alegre. Gente. E esse trem, gente, em 1954, não tinha ponte de São Vendelino. Demorava. E aí me contaram que aí o trem parou na estação Diretor Pestana, que era próximo a Porto Alegre, que era muito parado. E o meu avô foi nos buscar de carro de praça. Ou melhor, alto de praça. Com chofer. Alto, com chofer. E aí, então, eu sou a querenciada, assim, com 20 e poucos dias, né? Em Porto Alegre. Então, Só não nascesse eu aqui. até acho que eu nasci em Porto Alegre. Claro. Mas aí, na carteira de identidade, diz ali, né? Natural de Garibaldi, que é a terra do meu pai, Lorenzi, né? Que é Alice Inês Lorenzi Urbim. Então, Urbim agarrei de marido, Lorenzi da família. Então, Lorenzi. Tá certo, olha E essa só. história tá contada muito lindamente no documentário que tu aproveitaste a pandemia pra fazer. né? Isso foi bárbaro. Parabéns, o Ivan em primeiro briga lugar. comigo. Maravilhoso. O Ivan briga muito comigo por vários motivos. O principal é que eu vou e volto. Ela não respeita Não, o mas não roteiro. tem problema, porque eu falei, porque quando tu lembrou disso, porque eu falei que eu tava embrulhada pra É presente. fantástico. Né? Então, assim, com a pandemia, eu tava com um filho morando em São Paulo, o outro que mora no Rio, e pai e mãe morando em Santa Maria. E aí era março de 2020. E aí comecei a enlouquecer, fazendo um monte de curso e tal, pós-graduação, especialização, porque era ou eu estudava ou eu morria. Sim. Ou entrava em depressão. Então eu resolvi estudar. E aí lá no meio daquelas coisas, dos estudos lá, eu assisto uma palestra do Leandro Carnal. E o Leandro Carnal fala assim, o que vocês estão fazendo durante a pandemia? Ele faz uma pergunta. Porque se vocês não me disserem que não estão fazendo nada, vai ser uma pobreza, né? Então uma hora, daqui a pouco, de fazer alguma coisa autoral. Aí aquele troço começou, eu estava fazendo curso com a Cíntia Moscovici, de criação oficina de literária. escrita criativa, que é a minha comadre, irmãzinha do coração. Sim. E aí o que acontece? Eu disse, eu vou ter que ir para Santa Maria, que meus pais moram lá. E aí vou ter que ir para lá. Aí eu não dirijo, eu não ia de avião, eu não ia de carro. Aí contratei um carro. De praça. De praça, né? Aí, o que acontece?
me fui pra lá, pensei um pouco antes, 2 dias antes, assim, eu vou fazer um documentário. Cara, eles vão fazer 72 anos de casado. Barbaridade. Daqui a 2 anos, a mãe tá com 95, o pai também com 95. Era setembro, feriado da 7 ali. Eu juntei, comprei, eu não tinha microfone, não tinha luz. Comprei, mas o básico, né? Lapelinha, papapá. Liguei lá pra TV, perguntar, me deram tudo informação, aquelas coisas, né? Tu liga pra pessoal de TV, né? Onde eu sou também. Sim. Aí vem, eu digo, sabe o que mais? Mercado Livre, né? É, Aí fui lá, isso aí. comprei os negócios, cheguei lá com meu kitzinho. E eu digo, eu vou fazer tudo por conta da Repórter abelha, né, Alice? Exato, repórter abelha. Eu já tinha ensinado umas pessoas a ser Claro. repórter abelha. Algumas pessoas. Aí comecei ali, daqui a pouco fiz, daí, mas eu tava nervosa, né? Aí a minha sobrinha trabalhou na produção executiva, e aí que ela também é da área, a Lia Procati, e aí mas o que eu vou fazer agora? Tava ali aquela historinha e tal, e eu fiz tudo assim, documentário britânico, né? Senta na cadeira, fala, tarará. Aí eu conversando com o Glauco falou, mãe, pelo amor de Deus, eu nem quero ver, mas tu tá me dizendo, tu tem que pegar o vô e a avó, assim, né? Santiago, real, né? claro. Eu falei, mas eu não Santiago. sei o que eu vou fazer com isso, entendeu? Mas pega o dia a dia. Daí tu tem razão, né? O Glauco que trabalha com... O Glauco que trabalha... Embora tu quer dizer- sempre tem isso na cabeça, ensinasse a vida toda, na hora de tu Na hora, fazer, exatamente. tu soube tudo. Tu aí, quer o Glauco, diretor de produção e tal, aí eu comecei ali de manhã, né, a mãe... na lida da A mãe na lida da casa. casa, o pai ali, tarará. Aí eu daqui a pouco me achava produzindo o ambiente. Ali, Surubim, não tem que produzir o ambiente é esse. Não precisa ter cenário. Ela Alice. junta os remedinhos dela assim, ela come na sala. Claro. Ela é essa pessoa. Ah, ela na lavanderia, gente, eu chorava. Daí fui porque eu via a juntando minha aquelas avó. coisas, só que aí foi, né? De 3 em 3 meses eu ia lá, pegava. E o negócio demorou 1 ano e meio ali pra juntar tudo, porque daí falta. Sim, pra editar também não deve ter sido tão simples, né? E aí o que acontece? Foi uma coisa meio catártica pra mim. Lógico. Porque eu comecei a descobrir coisas que eu nunca tinha me interessado, que Sim. não é que nunca ninguém tinha me falado. Eu nunca me interessei em fazer aquelas perguntas pra minha mãe e pro meu pai. A gente não faz essas Eu perguntas. não tinha me né? interessado. E daí começava e vinha documento e cartas, daí começou a aparecer cartas, começou a aparecer um monte de coisa e eu já tinha, assim, uns 4 longa-metragens, já tinha uma série. Aí era assim, mas a minha certidão de batismo não existe. Daí eu comecei, será que eu fui batizada? É pagã. Eu sou dessa... que é? Aí procura, liga pra Cúria lá de Caxias. Tem a certidão, lógico, mas só que não existe física a certidão de nascimento. A original, aquela dos quadrinhos. Não tem mais aquela... Não, aquela nunca teve. Porque a minha mãe... Porque vocês vieram Porque a pra minha mãe cá? ia morrer. Eu sou filha do milagre, da Madre Justina Inês. É por isso que sério? meu nome é Alice Inês. Tá Porque a minha mãe teve explicado. um choque séptico Que era gravíssimo isso, em né? 1954. Imagina. E o médico, que era o Dr. Rui Fortini, pai de Vera Lia Fortini Cavalheiro. certo? Dr. Rui Fortini disse, morre a mãe ou morre a filha. Ai, que... E aí, as freiras, tudo do Hospital São Pedro, unissonamente. E aí, tá provado, né? Que milagre é algo transcendental, energia Sim. cósmica. Tá provado. Eu fiz agora o meu pós-graduação de neurociências e tem uma aula sobre isso. Entendeu? Não é explicável exatamente. Não é E ciência. tem coisas no mundo que não são explicáveis. E ponto final. E ponto, E ponto final. né? Tem um documentário. Quem somos nós? Tá lá. E aí, as 2 pessoas sobreviveram. Que fantástico. Segundo o Dr. Rui Fortini, não foi... tem na explicação. medicina, não tem explicação. Não era pra sobreviver. Aí, o que aconteceu? A Madre Justina Inês, que é uma madre de Garibaldi, ela tá em processo de beatificação. E aí, então, nós somos uma parte dos do milagres. processo, um dos milagres. Só que, assim, não é o caso agora, mas para uma pessoa ser beatificada precisa de dinheiro, né? Ah, sim.
precisa de dinheiro para pagar lá para O processo. O processo no Vaticano, Papa, né? Vaticano e tal. Então, mas as pessoas rezam, tem as vestes, todas essas coisas, e ela faz muito milagre. E eu, então, como diria Bia Sion, uma amiga nossa, que me educou, Amada Bia a Sion. pessoa é um evento desde que nasceu, entendeu? Eu ia dizer assim, Cássia, vamos encerrar por Eu aqui. ia dizer. Obrigado, vamos, muito obrigada por ter vindo. Não, eu acho que nós dois podemos sair e a Alice fica. Gente, Então, ela é filha do milagre. Como é que tu nunca nos contasse isso, filha Alice? do Bem? Mas tá no documentário Sim, mas maravilhoso. eu não vi o Tá, documentário. mas não faz mal, não briguem na minha frente. Aliás... Ainda não é hora do recreio. Na hora do recreio tá tá bom, tia Alice. Mas, tia Alice, isso é bárbaro, porque isso diz muito da tua pessoa, É. né? Diz muito dessa tua... essa gana de Talvez mundo que tu sim. tem, né? Diz muito isso, Não, porque e uma- tu tinha que ver, tu tinha que nascer, Eu tu tinha que nascer, vingar. e aí minha mãe não podia morrer. Não podia morrer. Não, tinha que fazer valer isso tudo, né? Exatamente. Fantástico. Alice, o que eu me lembro, que eu falei no começo, que tu sempre foi uma inspiração pra mim. Tu foste minha professora na Famecos, quando eu Isso. tinha 20 anos, e depois tu foste... Tu e o Perim eram os donos da coisa toda lá do Os Caras Caras Novas. Novas, né? Perim não. Perim nunca trabalhou no Caras Novas. Ele era convidado. Ah, mas é Aí- que vocês andavam muito juntos. Não, eram parceiros. Na isso, real, é. a idealizadora do Caras Novas... Tu era a dona da coisa toda. A idealizadora, Era tu. eu sinto em dizer pra vocês que fui eu. Ah, mas isso era evidente. Eu sinto em dizer pra vocês que fui eu. E aí, eu me lembro, assim, hoje em dia se fala muito numa coisa que é vamos empoderar as mulheres. Vamos, as mulheres... E assim, ó, não houve experiência mais, vou usar uma palavra que eu detesto, que é empoderadora, do que ter sido tua aluna, e acho que isso vale pra mim como mulher, mas vale pra todo mundo que passou pelas tuas mãos. Porque tu era assim, ó, vai lá e faz. Tu chegava pra Alice e falava assim, eu não sei como é que... Vai lá e faz, tu descobre como fazer, né? Não era... Não pode, né? Não, Eu acho que... Não, eu e acho que dando o cara- os limites e Sim. dando a percepção das coisas, mas é isso assim, ó. As pessoas podem ir fazer. Tu tem que ter a ideia e tu tem que fazer. Eu acho que o Caras Novas, ele trabalhava muito com aquele esquema assim, ó. Te atira no mar sem boia, certo? Isso. Mas tu tinha o tutorial, Exato. Claro. certo? Tu Ah, tinha usa a as palavra da diretrizes moda, do que tu né? tinha que fazer. Tu Tutorial. tinha o Claro. tutorial, tu já tinha lido, eu tinha falado sobre alguma coisa. Mas assim, ó. Tá, mas o que eu faço? Vai, Aham. vai. Tu tem o tutorial, minha amiga. Tu não vai te afundar. Mas não tem boia. Tu não vai te afundar. Certo? Qual é a pior coisa que pode o acontecer? que vai acontecer? Mas como é que eu vou entrar ao vivo? Entrando? Aham. Mas eu nunca entrei, nunca ninguém entrou a primeira vez. Vai entrar? Vai entrar? E hoje a gente olha a TV nacional e tá lá um monte de cria do Caras Novas, Muito, né? exatamente. Em todas as Flávio emissoras, Fachel, em eu todas me lembro as agora, lives, assim. tudo. E olha, outra coincidência, eu e tu, com a diferença de bastante tempo, né? De idade, né? Nós dois entramos pelas mãos das mesmas pessoas. Eu pela mão da Alice e do Gilberto Perim, que eu Isso. fazia teatro com o Gilberto, e me formei, e o Gilberto disse assim: Vai, tu não quer fazer um teste lá na TV? Vai abrir agora. Eu e a Alice estamos querendo recrutar pessoas novas. Eu disse, tá, vou lá. Claro que vou, né? Queria trabalhar. Me formei em dezembro. E esse teste aconteceu ali, eu acho que fevereiro, março, uma coisa assim. isso. E aí eu fui lá, estavam os dois recebendo. Então a gente tava numa sala, uma televisão enorme e 100 imagens de peças, escritores, livros, cinema, teatro, tudo que coisa pra imaginar. E a gente tinha que dizer o que era. Dizer em segundos o que era. Tipo um teste de conhecimento Tipo um teste de conhecimento geral. Era só isso o teste. Bom, fui ali. Da 100 eu conhecia 98 daquilo ali. Sim. Daí eu disse, que legal, né? Daí ele, quando terminou, ele disse, vem segunda pra cá. Mas Na eu vou fazer o real, quê? Ivan, eu acho que tu gabaritou a prova. Eu não me lembro mais Eu isso. acho que tu gabaritou, de conhecimento geral, tu gabaritou. Porque, cara, era muito, sabe? E eles queriam fazer um programa de cultura novo. Nós temos que fazer um programa novo e tu vai trabalhar lá. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer, né? Cara, não tem...
E eles me jogaram no TV Mulher primeiro. Vai aprender lá no TV Mulher. Vai lá, vai com as Mariluz Fanarim, sabe? E fui pra lá. E assim, ó, a gente aprendeu fazendo. Mas eu acho que isso é uma coisa que talvez seja essa coisa de aprender com um pouco de tutorial e sem boia, foi muito a aprendizado da minha vida. Entendeu? É isso que eu ia te dizer. Como é que tu chegou nesse ponto, Alice? Porque a gente tá falando aqui de uma profissional que já era formada, que já estava ensinando. Então, rapidinho, assim, como é que tu chegou? Bem rapidinho. Eu fiz... Eu estudei em colégio público, no Grupo Escolar Marechal Floriano Peixoto, depois eu fui para o Bom Conselho. Opa, mais uma... Eu fui para o Bom Conselho, onde eu fiz o ginásio, eu normal, porque magistério é coisa chique, né? Eu fiz... E ali, o que aconteceu? Quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer... Não, 17 anos, eu tinha que fazer o estágio, e os melhores... Eles escolhiam 2 melhores alunas, as que tinham conceito... para fazer estágio no Bom Conselho. Sim. Certo? E aí, eu e a Regiane Borer, que era minha colega, a gente foi escolhida porque nós tínhamos conceito A. Então, a minha primeira turma de estágio, que foi um 3º ano, foi lá. Tá? E eu fui professora da Francine Roche. Filha do Messier Roche. E neste ano aí, quando eu tinha 17 anos. Aí, então, o primeiro semestre era o estágio. Se tu fosse aprovada naquele estágio, tu continuava ou não. Eu tirei 10 no estágio, continuei e fiquei mais 2 anos dando aula. No Bom Conselho. No Bom Conselho. Só que no último ano que eu dava aula, eu já tinha feito vestibular, porque eu peguei o primeiro ano do vestibular unificado. E então eu nem fiz vestibular na URGS, porque eu sabia que eu não ia passar, porque eu tinha feito normal, eu não tinha tido nada de física, de química, e daí eu vou fazer na PUC, certo? Aí fiz na PUC, passei e fui lá pra PUC. Aí logo no início lá da PUC, né, tudo abreviando, eu já comecei a fazer estágio em tudo que era lugar. Sim. Fundação de Economia e Estatística, agência de publicidade. E aí abre o jornal Hoje, que era o vespertino do Grupo RBS. Sim. E estavam recrutando estagiários, que era para concorrer com a Folha da Tarde. E aí eu me inscrevo, passo, e a pauta, né? Imagina assim, o teste, maquiagem dá câncer. Que maravilha! Me lembro até hoje disso. Não sei se eu comprovei ou não. Mas... Me entreguei aquilo. E aí chega assim... reportagem geral, né? Aí, mas era ainda os pilotos do jornal. Aí tava ali quem era o editor-chefe do Variedades, era o Mário Madureira. Mário Madureira. Foi deputado. Sim, sim. Aí Mário Madureira me enxerga ali e diz, vem cá, a gente está precisando uma pessoa para o 2º caderno, para Variedades. Eu não sei, eu nem te conheço, mas eu te vi por aí e achei que poderia te interessar. Eu falei, Sim, sair da maquiagem da câncer, eu já tô fazendo, né? E ali que eu conheci o Perim. Olha só. Porque o Perim vinha já do Diário de Notícias se achando, né? Porque ele já tinha tido uma coisa profissional. E ele tava no 2º caderno. Tá. E aí, então, eu entrei na área de shows e teatro. Bom, de onde nunca mais saíste. De onde nunca mais saiu. Exatamente. Aí depois ali teve de editor o Delmar Marques, que tudo ali em 9 meses, a gente passei por 3 editores até o Paulo Fogaça. Os 3 foram meus editores, e aí aí fecha o jornal, né? Em 9 meses o jornal fecha, a gente vai um dia para trabalhar, aí eu choro 24 horas, nem cheguei a chorar 24 horas, me liga a Liliana Raide, que era apresentadora no Jornal do Clubinho, da RBS TV, e que era casada com o Sérgio Reis na época. E a Liliana, que era minha colega, ela tinha uma coluna e fazia televisão, ela disse assim, Alice, eu sei que não é o que tu precisa, mas pelo menos não vai ficar desempregada. Tem
tem uma vaga aqui para estagiária de assistente de produção do Jornal do Almoço. Meu Deus! Né? É não sei o que do bandido, né? É isso. Estagiária da fitas. assistente. Tem que carregar as Estagiária da fitas. assistente de produção. Não, era pra esperar a linha no E telefone. aí eu tô indo. Tô dentro. Aí chego lá naquele morro Santa Teresa, né? Isso aí era 1975. Aí chego lá naquele morro Santa Teresa, mas muito estranho, poucas mulheres, muitos homens. Imagina. Né? E aí chego lá e começo a trabalhar. E o estagiário de assistente de produção ganhava um presente, que era gravar Zora Ionara de 15 em 15 dias quando ela vinha a Porto Alegre, maravilha. buscá-la no aeroporto de Kombi e servir cafezinho. E aguentar o marido dela também, Que era um chato? que era um chato uruguaio, que era o cara que fazia os horóscopos. Ah, ela Certo. era... Ela era a cara Sim. e também tinha a comunicação. Sim. E ela entendeu? vinha gravar pro Jornal do Almoço. Exatamente. Então ela Zora gravava 15 Ionara. dias, voltava 15 dias. Creuza Maria Carocella morreu. Sim. Morreu. Aí, cara, eu comecei a ficar ali e tive 2 grandes padrinhos. Sérgio Reis, que aprendi a como fazer televisão no seu espaço físico, porque a formação do Sérgio era de suíte, e o Sérgio foi daquele grupo que foi aprender a fazer televisão quando foi inaugurada a televisão do Brasil, em Porto Alegre, entendeu? Então, desenhar, eu sabia, então, porque eu tinha dificuldade de entender como é que era a movimentação das câmeras, como é que era. Então, o Sérgio me ensinou essa parte técnica Estrutural, operacional. técnica. E a Célia Ribeiro me ensinou a parte da estratégia, do editorial. Aham. Da linguagem Da própria. linguagem linguagem. da televisão. Da estética da televisão. Aham. Mas o Sérgio também me ensinou estética. Claro, sabe tudo. Sérgio, aquele eu jogava com aquelas coisas, né? E aí, eu sempre fui muito vampirinha, entendeu? No sentido de Absorver tudo, O que a pessoa tudo, tem pra me esponjinha. oferecer? absorve e escuta, Alice Urbim. Escuta e filtra. Tu tem que escutar. Então eu sempre escutei. Aquelas 2 pessoas me absorveram de tal forma que eu comecei a gostar daquele negócio, né? E acabei me formando uma profissional Entendeu absolutamente de televisão, audiovisual, né? Que é do audiovisual. Que é essa história toda, que eu também agora a entrevista não é por aí, mas eu sempre A fui entrevista é por onde a gente levar. e eu acabei ficando em Porto Alegre, que eu acho que isso é importante. Aí era a minha... Tá vendo? Não tem graça, vambora. Porque a minha pergunta era essa. Pô, tu Ela tá fez- roteirizada, né? Tu fez tanta coisa, Alice. E tu virou uma profissional completa. E tu poderia, e imagina Sim, que eu tive recebeu vários convites. Sim, isso ela teve. Por que tu nunca saiu? Eu não saí por causa da minha família, certo? Porque eu tinha meus filhos pequenos e os convites vinham muito em cima dos filhos pequenos. Eu era casada. Né, Com o Carlos Urbim. Com o Zurbin, que também eu quero saber quando ele entra nessa Tá. história. E aí, o que acontece, assim? Aí vinha... A logística para eu sair daqui seria grande, entendeu? É, claro. E na época não tinha essa coisa que as pessoas... a gente mora 5 dias lá, vem no fim de semana. As Ou se fala por vídeo. As passagens eram muito caras. Não, então é. era assim, te muda por inteiro com todo mundo. Certo? E aí todo mundo tem que querer. E o todo Urbim mundo tem também que querer ir. Não, e o Urbim também era um profissional. Tinha toda uma história aqui. Exato. Jornalista, E também escritor. não era uma coisa assim, vou morrer se eu for pra Globo. Não, né? Entende? Se eu não for pra lá. Lógico, hoje, algumas coisas talvez eu pudesse ter feito outros movimentos. Mas eu acabei ficando aqui porque eu também era uma pessoa muito apaixonada por essa cidade. É. Pela energia dela, pelo movimento dela, pelas coisas que ela me proporcionou. Entendeu? Então, a separação da cidade talvez fosse difícil. Eu até trabalhei em outras coisas assim, onde eu fiquei 3, 4 meses fora, 5 meses. Mas, isso eu me lembro que tu fazia. Mas era importante para mim essa cidade, né? Tanto é que a casa que eu moro é a mesma... desde que meus filhos tinham 4 anos de idade. E eu acho que tem tem 2 leituras que a gente pode fazer, e quando eu digo que tu era inspiração pra mim, é o seguinte: eu adoro Porto Alegre, sempre adorei Porto Alegre, morei fora na infância,
E pra mim, tu era um símbolo de dá pra dar certo na profissão ficando em Porto Alegre. E assim, muita gente diz, fulano foi e voltou porque deu errado. E na verdade, a minha leitura é outra. Fulano conseguiu voltar. Ele consegue viver bem sem sair da cidade dele, sem ter que migrar, né? Não, e eu acho que o sair da cidade significa oportunidades diferenciadas para aquilo que tu faz. Exato. Entendeu? Então, se tu é convidada para fazer a mesma coisa num outro lugar, tu tem que balançar, se é projeção, se é salário, se é uma série de coisas, entendeu? E então, hoje eu não vou ler assim, se eu fiz certo, se eu fiz errado. Assim, foi bom. Foi legal. Foi legal. Construiu eu construí uma história bacana, né? Uma biografia bacana. Fiquei bastante tempo dentro da RBS, entrei e voltei, mas não me arrependo. Eu construí uma coisa muito legal dentro da RBS. Isso foi comprovado quando eu resolvi também sair. E tu nunca fez a mesma coisa, né, Alice? Quantos projetos que tu fez? Eu tive vários desafios, entendeu? Lá dentro, e eu sempre topei esses desafios, né? Então, assim, daqui a pouco eu tava na produção, tava no entretenimento, mas quando eu saí de lá, eu tava na programação e no entretenimento, que todo mundo achava que era uma bomba a história da programação. E, na real, eu fiz uma história muito legal dentro da programação, que continua até hoje, entendeu? Agora, o que é interessante também, Alice, é ver esses teus laços com a cidade e com a cultura da cidade, porque desde que eu te conheço, ainda ali no começo dos anos 80, tu já estava envolvida com produção de teatro, lembro de divulgação, né, a produção de teatro, de qualquer forma, e muito ligada sempre à cultura local, ou seja, inventando coisas, colocando atores para fazer testes, levando gente para trabalhar na TV, nos programas que já tinha ali, né? Por exemplo, Sonho Sem Fim. Né? Então, daqui a pouco, a Lígia Valper e eu tivemos uma produtora que se chamava Viva Produções, aonde a gente trabalhava para a Embrafilme e também para as produtoras que, depois do ciclo Teixeirinha, resolveram fazer aqui em Porto Alegre, né? Então, por exemplo, Sonho Sem Fim do Lauro Escorel, que a gente acabou fazendo em Pelotas, né? E o Ivan teve oportunidade de vivenciar isso, né? Então, isso é legal, assim, entendeu? Porque a gente acabava e aí o pessoal do Rio e São Paulo nos dava assim, a gente quer um casting daqui. E elas conheciam as pessoas, chamavam as pessoas exatamente para aquilo ali. E daí trabalhava nisso, né? Então isso foi muito legal. Mas assim, até eu quero dizer assim, eu não tinha pronto na minha cabeça, assim, por que eu gostava tanto disso? Por que eu era rueira? Era rueira, né? E aí, um dia, acho que foi no ano passado, a Bruna Paulin me pediu para escrever um texto pequeno, assim, de algum lugar de Porto Alegre que eu gostasse, que isso até foi uma coisa que entrou no... A Bruna Paulin é uma jornalista e podcaster também, como nós. Exatamente. Maravilhosa. Os podcasts, aliás, sobre música são fantásticos. Ela canta também. Também, né? Então, e aí, eu posso ler? Claro. É curto, tá? Leia. Então, Estás em casa. Eu queria entender um pouco. E aí, escrevendo esse texto, eu entendi algumas coisas que passaram pela minha cabeça, pela cidade de Porto Alegre e por que eu era rueira. Tá? Quando eu caminho no centro histórico, sempre lembro de Tom Jobim, que dizia que para conhecer Nova York temos que nos deitar em uma maca para poder contemplar os enormes arranha-céus. Seguindo a lição, sempre quando estou na Rua da Praia ou na Borges de Medeiros, olho fixo para o céu com grande fascinação e exercito um olhar de realidade virtual. É emocionante descarrilhar cada fachada do prédio, como se fôssemos um espião de janelas e sacadas nada discretas. Mas é na esquina da Borges que o meu coração sempre finge um desmaio. E eu volto a ser uma guria que adorava ir ao centro da cidade, passear com o pai de mãos dadas, vestida com roupa de domingo. Gostava de sair do apartamento e aceitava todos os convites para ver o circo novo que tinha chegado, o desfile de carnaval e até o inesquecível grupo de alemães acrobatas
que muito mais tarde fiquei sabendo que era o quarteto Zugspitz Artisten. Aos 6 anos, eu cheguei no fim da linha do bonde da Praça 15 e o centro já estava parado. Uma multidão boquiaberta olhava para cima e aguardava os artistas. Os alemães estenderam um cabo de aço desde o edifício União até o edifício da Prefeitura Nova, na altura do 12º andar. Quando somos crianças, esta altura já é o céu. Eu tinha 6 anos. Era 1960. E esta imagem nunca mais saiu da minha cabeça. Eles atravessavam o fio a pé ou de motocicleta. E usavam também o trapézio. A cada chegada se ouvia aplausos e gritos de uma respiração trancada, onde faltava fôlego para torcer que eles não caíssem. Se equilibravam num cabo bambo, como se estivessem a poucos metros do chão. Suspiro até hoje quando lembro da minha primeira Olimpíada vista em céu aberto. Obrigado, pai, por acreditar na arte que se faz na rua. Que Gente, coisa que linda. bárbaro. É, isso aí te resume e te define. Cara, Porque é isso aí. assim, ó. A Teu minha mãe olho. ficava em casa com a minha irmã e o meu pai me convidava para sair. Que bárbaro. E eu queria ir em todos os lugares. Vocês imaginam de noite a pessoa ir no Carnaval da Borja? Que bárbaro. E a minha mãe me dizia, tu vai levar essa guriazinha? E eu E a lá. guriazinha é faceira. E a guriazinha, todos os circos de Porto Alegre, ela ia. Tu já era jornalista, já era repórter, já era Né? curiosa, Então, eu sempre crítica. sempre né? quis sair, né? Então, por isso que eu digo, essa coisa... Meu pai era rueiro, e ele é rueiro até hoje. Porque depois do documentário, a minha mãe faleceu esse ano, agora, dia 21 de abril, né? E o pai tá lá, Cantando. cantando. O pai tem 97 anos, vai fazer 98 agora em dezembro. O pai caminha 3 quilômetros por dia, todos os dias. E saúde. Que beleza. E o meu pai é reto, gente. O cara é reto. É, não. O cara não tem barriga. Ele é um gringo. Certo? Maravilha. E ele caminha, e ele vai pra rua. E daí eu ficava pensando que isso não... Quando a gente amadurece, a gente começa a procurar nas gavetinhas o que a gente é parecido com quem e de onde a gente vem. Então, assim, a coisa dessa rigidez que eu tenho, do trabalho, é tudo a minha mãe. Aham. É tudo a minha mãe. Sabe? Tem que estudar, tá. O pai, pra vocês terem uma ideia, assim, meu pai, ele era mascate. E depois de mascate, ele é corretor de seguros do IP. Ele andava na rua. E ele tratava com gente, né? O tempo todo. É tu, né, Alice? Então, assim, é essa coisa... E eu não sabia da onde era. Mas era aqui, né? O cara me levava pra assistir o cine. Ele queria ver também, né? Ele queria óbvio. estar lá vendo. Então, assim, eu me metia... Eu ia pro centro, eu ia pra Voluntários da Pátria, eu ia pra tudo, pra Zona Norte. Ele adorava pegar... Agora a gente pega o bonde tal, vai até onde pra ver como é que é. Que disposição, né? E Fantástico. isso, pra quem te conhece, eu brinco com o Ivan que a gente brinca de brigar muito, porque Sim. a nossa relação ela é baseada nesse amor duro, né? A gente fala as coisas um pro outro de uma maneira dura, vamos dizer assim, mas cheia de afeto. Tu é assim, né, Alice? Tu é Sim, uma pessoa sempre dura foi. Não, e cheia de afeto. Tu é... É que tem gente, assim, que tem medo de mim. Ah, sim, eu achava muita graça das Não, as pessoas pessoas que têm tinham medo de mim. Nunca Porque, tive. primeiro, né? Eu falo alto. Não. Eu falo forte, né? Só que também, assim, eu não falava assim, tá, gente? Mas pra ser ouvida, tu tinha que Pois falar. é, tu tivesse uma modificação até no Porque jeito de o falar, que né? acontece, né? Como eu era muito jovem e fui trabalhar na TV, só tinha homens e pouquíssimas mulheres. E teste do sofá em voga, Claro. Sério? certo? Sim. Opa. Anos 70, né, Sim. gente?
Mas eu fico imaginando alguém tentando fazer um Daí teste eu de comecei formato. a me dar conta que aquelas roupinhas leves, soltas, que eu usava e muitos colares não rolava. Aí que surgiu o preto. Não, preto surge depois. Não, muito depois. Eu conheci a Alice toda colorida, eu Aí sempre o que digo que pra ela. acontece? A pessoa começou, e isso tá provado, não é só eu, né? Tu entra tu tem que te proteger. Claro. Então, a minha máscara naquele tempo e naquele ponto foi tentar ser mais homem. Eu Então- ainda fui assim, eu acho. Então, na o que minha que geração, acontece, né? né? Eu deixei de usar saia, deixei de usar vestido e só usava calça Aham. comprida. Né? E só usava calça comprida, pouco Fechada. degote, Falava mais alto. falava mais alto e cada vez mais alto. Beleza. Aham. Contigo não rolou Me Too, né? Porque Não. o Me Too Que era, Me Too na, que era é? na hora. Não, Era e na cada hora. vez mais alto, porque eu tinha que me impor de alguma forma. Sim, sim. E até o meu caminhar, eu comecei a ver que eu batia minha bota forte. E talvez essa coisa da que as pessoas olhavam, e daqui a pouco eu olhava aqui, porque eu selecionava muito o olhar, inclusive, porque eu tinha que ser respeitada. Claro. E daqui a pouco eu ia para uma reunião, era a única mulher, e aquele bando de homem, dizendo todas aquelas piadinhas constrangedoras, certo? Que eu tava ali, eu não precisava ouvir, certo? Que hoje todos seriam processados por assédio moral. Exatamente. Certo? Mas tu dava aqueles teus olhares. eu só e- dava e calava a boca, entendeu? É. Só que isso é muito duro, né, gente? Desgasta demais, né? Desgasta demais. Mas eu só falei isso porque daí as pessoas começam a sentir medo, né? Porque a Alice, porque eu era fechadaça. Entende? Não que eu quisesse fazer aquele personagem. Mas era necessário, né? Aquele personagem, ele se criou dentro de mim. Ah, Eu acho que toda necessário. mulher que teve, e não vou dizer nem numa situação de poder como a tua, que tu chegou num nível hierárquico bem alto dentro da RBS, qualquer pessoa que teve qualquer carguinho, qualquer situação de poder, se não se impusesse assim, sendo mulher, tinha dificuldades. Hoje eu brinco, eu tenho amigos jornalistas que me fizeram piadas e que a gente, pra combater, tinha que ser nesse nível. Tinha que ser na base do olhar feio, da cara braba, da voz grossa, do cabelo curto, né? Eu acho que tem uma coisa da imposição pela imagem também, né? E a Alice, eu queria saber onde é que entrou o Urbim. Porque tu o tinha me Urbim, porque o Urbim aí, assim, vocês eram um casal muito fascinante por isso. Porque o Urbim era, por outro lado, o Urbim era um doce. Aquariano. Sim! Super doce, tranquilo. Ariana aquariano, né? Falava Não, baixo. o que que acontece? Eu sou aluna que casou com professor, né, Sim. gente? Sim, hoje Pois é. seria um problema também. Seria um baita problema. Exato. Entende? é. Eu fui aluna que casou com professor. Tu ia ali a Luft. Exatamente. Ih, tem muitas. E tem outras, né? Também tem o padre que casou com a freira, né? O Márcio era meu produtor, era superior, vamos dizer assim. Então, né? o que acontece? Eu entro na faculdade, aí tô no fechamento ali, era o Jornal Experiência, o Urbim era professor de jornalismo, ele trabalhava na Folha da Manhã e eu trabalhava no Fatídico Hoje, certo? Aham. Ah, tu tava... Foi bem no começo, então. Sim, foi bem no começo. E como ele era editor do Segundo Caderno, e eu trabalhava no Segundo Caderno, a gente ficava conversando sobre isso, né? Aí daí ficava até o final, aquela coisa, me dava carona. E aí eu nunca fui uma pessoa de ir muito namorado, sabe? Até porque eu trabalhava muito, cara. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Sim. Eu babava no ônibus Ipiranga PUC, entendeu? Literalmente, eu tinha que ser acordada quando chegava de noite, porque eu trabalhava de manhã, de tarde e estudava de noite. Sim. Sim, não tinha tempo pra... E eu tinha que pagar a minha faculdade, porque era o único jeito de eu fazer a faculdade. Ou eu pagava a minha faculdade, ou eu não fazia a faculdade, certo? Sim. Filha de funcionários públicos, não tinha. E aí, daí chegou um dia, o Urbim, eu tinha o cabelo super crespo, e daí chegou no fim da aula, ele disse, eu já passei no centro e comprei esse pente pra ti. Sabe aqueles pentes? Comprido. Pra pentear cabelo crespo. Exato, com a madeira, assim. E aí eu...
fiquei olhando assim, eu nem pintei muito com esse prêmio, mas achei, tá, Sai mais daí. presente, sai daí, eu, tá, obrigado. Tá, daí começou aquele papo, daí numa sexta-feira, daí aquela coisa, daí a gente saía e tal, papapá. E, na real, o que que aconteceu? Daí a gente começou a namorar, e aí nós noivamos em setembro, quando tava no último semestre. Alice noivar. Noivei em setembro, namorei e noivei em setembro. A gente começou a... É tudo, foi Sim, tudo assim, tudo a gente se junto. conheceu, foi tudo, namorou, noivou e casei em fevereiro do outro ano. 74. 74. Ah, eu já não. Tá, enfim, 75. não. 75 para 76. E aí vem o O Emiliano é de 78. 78. O Emiliano é final de 78. Não casei grávida. Não, então, que pouco interessa também. Não sei por que eu falei isso, coisa idiota. risada por Coisa isso. idiota. É idiota isso. Aí, essa história, assim, então a gente se conhece, né? E ficamos juntos até ele morrer. É. Porque vocês eram um casal exatamente isso que a Cássia falou, quer dizer, assim, parecia que era sabe, uma simbiose, porque aquela assim, né, os opostos se atraem, Mas né? ao mesmo tempo, cada um com a Mas- sua história. Isso que era com uma legal. história assim. Não, é que eu forte. acho que a coisa bacana era isso, assim, a gente nunca... Lógico, eu sofri horrores quando o Dormi morreu. Ah. Mas eu tinha a minha história Sim. individual. Isso que eu acho que a Cássia falou é importante. É isso. Sim. Então, assim, eu ia no teatro sozinha, eu ia no cinema sozinha, eu tinha meu grupo de amizade, entendeu? Não era aquela coisa casal. Não era. E nada daí a também. pessoa acaba e aí ela se enterra. Não era nada convencional, Porque não. ela não existe, entendeu? Então, o contrário. e a gente teve uma época de separação também, no meio, que depois eu vou... também é aquela que é outra história, né? Pessoa que se separa e casa com o mesmo marido depois, né? Mas tudo bem. Mas é sinal que era pra ser. Então acho que eram isso é momentos. bacana, assim, entendeu? E Então, ele gostava, respeitava o teu jeito, assim, se adaptava ao teu jeito, não, ao se modo de adaptava viver? e eu morria de rir, porque às vezes eu ficava falando assim, porque hoje eu tenho que fazer isso, aquilo, ela dizia, ai, para, tô cansado. Eu tô cansado só de te ouvir o que tu vai fazer hoje. Eu vou ficar em casa, tá? Tá. Ou a gente se encontra no último compromisso. Tudo bem. Cansou da gente ir pra um restaurante com o Urbim e a Alice chegar depois. E a coisa, essa loucura, assim, porque eu dizia, não, porque eu tenho que ir no debate tal, depois eu vou aqui, depois eu vou aqui. E daí ele olhava e ficava assim, que mais? Que não vou fazer. Eu não vou ir. Não vou fazer Eu não vou ir, hoje eu quero ficar em casa. E tudo bem, pra tirar a bom... tudo bem não, também. tudo bem. Tudo bem, eu acho que isso era importante Claro, também. é. Ele também tinha As coisas dele. os amigos dele, as coisas, entende? Porque eu acho que isso também o importante, assim. Não é fácil tu chegar nesse tipo de independência, mas talvez isso foi uma das coisas que a nossa separação foi legal por causa disso. Porque tava ficando chato essa parte. Tava muito afoxé. Tava muito castrada em relação a isso, entendeu? Tá. E daí, quando tu te separa e volta, tu estabelece algumas Novas regras. novas regras. E a casa de vocês? A casa de vocês é um lugar muito simbólico, muito significativo, não só... Tu tá da falando do história- parque temático. Isso. Do parque temático, não só pra vocês, quanto pra nós, amigos que frequentamos a casa de vocês durante muitos anos. Vocês têm que voltar agora. Pois o parque é, temático tá avançadíssimo. Que é tu- uma coisa tu organizou incrível ele. a casa dessas pessoas. A gente tem que contar pros nossos... Tentar contar pros nossos Tem um ouvintes. museu de brinquedo lá dentro. Tem, A Tem. Suzana Saldanha disse que tinha que cobrar ingresso pra entrar na casa da LCB. Então exatamente, vocês eu tiram uma acho. ideia do que é. Que é fantástico. Brinquedos, recordações, bonecas, fotos. Meu Deus do céu. Como é que vocês conseguiram recolher tanta coisa? Não, em eu tanto- acho que tanto tempo? talvez recolher... Eu acho que como eu nunca tive nada, acho que tem uma coisa interessante, assim, né? Eu nunca tive nada. Na Como assim nunca teve quando nada? Tu crescia, na tua Não, eu infância. fui uma pessoa que teve uma infância Frugal. Espartana, assim? bem espartana. Mas muito... Não era aquela colecionadora de bonecas, de Não, brinquedos, eu de tinha coisas. uma boneca. Eu tinha uma boneca. Eu tinha um vestido pra sair. Tá. Sim. Eu tinha um vestido pra ir à missa. Certo? A minha mãe fazia as nossas roupas, minha e da minha irmã. Certo?
O meu quarto eu dividia com a minha irmã a vida inteira, entendeu? Então, era onde eu estudava, aonde eu dormia, aonde eu recebia meus amigos. Era daquelas camas de parede, sabe? Sim. Aquela câmera que vira estante. Aham. Uma cortininha que faz assim. Sei. Desenha aí na casa de vocês agora, tá? E aí, de manhã, arruma a cama. E vira a cama pra Vira a parede. cama. pra parede. E vira a cama de parede. Aham. E daí tinha uma poltrona ali, o lugar que a gente estudava, que eu trocava com a minha irmã, então era isso. Então, o que acontece? Aí as coisas vão andando na vida, Tu tem a tua casa e eu começa... tenho a minha casa e começo a me apaixonar. Já no apartamento, quando a gente casou, assim, já começou... Eu já tinha uma... E aí, tudo que chegava lá virava coleção. Sim. E eram 2 colecionadores juntos, Eu né? descobri que eu era uma colecionista inveterada. Aham. Não dessas que fica comprando coisa em leilão, papapá. Não. Tanto é que eu tenho muita coisa que eu ganho. Porque as pessoas não têm onde botar. Então eu ganho as coisas. Então, a minha coleção de brinquedos, ela tem, assim, ó, em termos de itens, ela deve ter mais ou menos uns 300 e pouco. Sim. Ela não está catalogada, tá? Aham. Atenção, quem gostaria de catalogar uma coleção de Ó, brinquedos. temos uma oportunidade. Uma oportunidade. Porque é vocês fantástico. sabem, né, que coleções são assim. Quando eu morrer, ninguém vai querer aquela coleção. Pior é que é. Porque coleção é uma coisa altamente particular. Lógico. Vê se os guris vão querer isso. Eles vão, assim, eu já Talvez. disse, querem vender, vendem. É. Tem um monte de site, Monetariza isso leilão, aí. mas ninguém vai querer comprar. Entendeu? São coisas particulares. Certo? Aquele soldadinho de chumbo tem uma história, aquele teatrinho tem uma história. E eles vão, e os teus netos também provavelmente vão querer guardar aqueles objetos que vão lembrar eles de ti, Exatamente, não necessariamente a coleção. Exatamente. É. Então, o que acontece, né? Então tem coleção disso, coleção de postais, coleção de rótulos de cerveja, coleção disso, daquilo, e tudo que tem. E além da coleção, das coleções que eu acho que faz o parque temático, é que na minha casa é tudo exposto. Sim, Exato, sim. exatamente. Então não tem cristaleira fechada. Os objetos estão ali. Então, assim, ó, se quiser abrir a xícara que tu vai tomar a café, ela tá ali, é só abrir, não tem... porque ela fica lá naquele lugar, tá tudo ali. Tu usa as Tudo coisas. exposto, né? Eu uso tudo que tem ali. Uhum. E a combina da Alice? O Museu do Brinquedo. O Museu do que ali Brinquedo da Alice. o Museu do Brinquedo tá estacionado, por Sim, enquanto. por causa da pandemia, Não, claro. por causa da pandemia e por outras estratégias aí da Cris Dias, que tem o ponto de cultura móvel. A Kombi Carlos está em funcionamento. Sim. E agora ela está estacionada na cidade de Morreuter. Ah, sim, eu tinha Ela está visto. estacionada lá. É verdade. Mas, por exemplo, a Zorávia Petiola diz tem que ter, o teus brinquedos tem que ir para o museu. Tem. Então, ela tem um projeto aí do Museu das Águas, que ela diz que um andar vai ser do Museu do Brinquedo. Só pra gente esclarecer, pessoal, não ficar muito tempo explicando, tem o Projeto Combina, da Cris Dias, que a gente tem... Ponto de cultura móvel. É fantástico, pesquisa no Google, a gente manda muitas pessoas jogar no Google. Joga no Google, que é sigam muito no Instagram, legal. sigam no Isso, Facebook. Tá que é tudo lá. muito legal. E eu queria emendar agora com uma coisa que eu falei de tu vestires preto. Tem algum momento que deu uma virada, assim? Porque a Alice tá sempre de preto. E tem uma história do Miguel, quando ele era menorzinho, que eu adoro. O do guarda-chuva? O do guarda-chuva. Conta essa história pra gente, Não, a Alice. história do preto é o seguinte, né? O que acontece? Como eu estava lá trabalhando e ia a todos esses eventos aí que vocês sabem... De manhã, de tarde, de noite. Né? Então a pessoa, assim, poderia estar no Palácio Piratini, no Teatro São Pedro... Na Câmara de Na Câmara de Vereadores. e- E Na eu Biblioteca da Vila. Exato. Eu não dirijo. Sim. Certo? E não tem aquela coisa de guardar alguma coisa. Aí o que acontece? Eu não tinha tempo de manhã pra dizer assim, essa porra combina com esse negócio. Sapato combina com não sei o quê. Isso aqui, mas aquele casaco lilás, mas se eu tivesse a mas e o- manta dessa Não, e aí a bijuteria. a não sei o quê. bijuteria, tá. Aí eu usava, eu nunca fui uma pessoa assim hiper colorida, certo? Aham, Pessoa aham. arco-íris eu nunca fui. Sim. Mas eu era azul, vinho, entendeu? Aham. Básica. Vamos dizer assim, um Tinha um- lilás,
um laranjinha, eu usava, mas não era aquela pessoa assim, vamos dizer... Vitrine da Farm. Não, exatamente, não, nunca fui. E aí, cara, o troço começou a se reduzir. Daqui a pouco não tinha mais o azul, daqui a pouco não tinha mais o vinho, daqui a pouco não tinha mais o lilás, porque eu comecei a entender que se eu usasse só preto, eu não ia me estressar. Porque tudo preto. Claro. Eu podia ter menos roupa, que isso não foi verdade no meu caso. Sim. Né? Então podia ter... Ia facilitar a tua vida. Ia facilitar a minha vida e eu não ia... E eu tava sempre bem vestida. Sempre bem. Sim, claro. Independente que eu podia ir lá no ensaio da Imperadores, eu podia... E tava, eu estaria discreta, né? Exatamente, tava tudo certo. Não né? comprometia. Não comprometia. E daqui a pouco, cara, começou as bijuterias virarem preto, o sapato virar preto. Os óculos. Os óculos virar preto, as bolsas virar preto. A Que o teu roupa cabelo íntima virar preto. Que o teu cabelo por muito tempo era vermelho, né? Era. Não, vermelho, lá tive coisa, mas aí era preto. Depois preto. Batom roxo. E batom. A única cor que tem na minha pessoa é o batom. Olha ali que lindo. Esse é vídeo. Ela tirou a máscara só para ver o batom. Ó. Audiodescrição. Vamos fazer uma foto. Ela peraí. tirou a máscara. Para. Estamos fotografando a Alice Urbim nesse Alice Urbim, instante. pronto, deu. De batom roxo. Bom, aí, o que acontece? Esse troço começou a virar tão louco que virou uma identidade. Claro. E virou uma religião, né? As pessoas perguntam de qual religião tu é. Tu entende? Então, assim, então as pessoas ficam... Então, a mulher da franja... A Sim. mulher da franja, que também, audiodescrição, a pessoa tem uma uma franja franja cultivada. longa. Que hoje é moda, mas a Alice Urbim usa essa franja desde que não era moda. E eu quero fazer uma pergunta. Tá, deixa eu agora. só Deixa ela terminar. acabar a história do Daí- guarda-chuva. E aí, não, daí... é. Não, tá. Aí fica e eu não consigo mais me enxergar... Retroceder. De outra cor. De outra cor. Tá certo. E por isso que eu tô dizendo, uma doença. É uma doença, né? Mas eu me sinto bem com essa doença. Eu gosto. Eu me Não faz sinto mal a bem. ninguém. E outra coisa, gente, esse negócio do preto, ele dá várias vantagens, né? Por exemplo, eu já perdi coisa em aeroporto, daí o cara chega, vem correndo. De preto, aquela! A da franja! Sai correndo! Entendeu? Deixa o negócio, então... É marcante a figura. Claro. É, de preto, Claro. e ali e tal, então, e aí vem sempre essas perguntas, assim, uma pessoa, agora, eu tava no hospital, minha mãe doente, né, e daqui a pouco, tu imagina, casa lá de Santa Maria, daqui a pouco chegou, quarto, quinto dia, as enfermeiras, a senhora pode nos dizer uma coisa? Ai. Não vai ficar chateada? Daí eu... Bom, depende, né? Depende. Por que a senhora só usa preto se a sua mãe ainda não morreu? Mas eu não tô de luto, minha filha. Tô de luto. Aí estou tem sendo mais eu. essa. Se houvesse um velório durante o dia, tu estavas pronta pra isso? Pronta também. Olha aí. Né? Olha que fácil. Olha aí. que fácil. Então é engraçado, né? Só A não pessoa pode de ser preto madrinha no de Réveillon de casamento. Copacabana. A Até no pessoa- Réveillon tu fica de preto? Óbvio, eu sou um pontinho preto. Olha. Inclusive, para as fotos deve ser Facilmente super identificável. drone identificável. Mas descobri no último que eu passei que tinha mais gente preta também. Descobri que o pessoal da religião tá avançando. Também Tendência. Tá, e o que tem a ver o guarda-chuva? O guarda-chuva, a história do- Guarda-chuva é uma bobagem. Mas é fofa essa história. Vamos ver se agora eu me lembro, né? Quer Exatamente. que eu conte? Porque eu me lembro. Tá, pode contar. Que um dia, a Alice tem 3 netos, o primeiro foi o Miguel, Isso. que regula com a Lina, minha filha. E a Alice contou uma vez, acho que no Facebook, que ela tinha ido visitar... Eu fui no fim de semana pra lá. Isso, pra lá. E aí, o Miguel, depois que ela veio embora, o Miguel chegou em casa e tinha um guarda-chuva preto pendurado. E ele, bobó? Ele viu o guarda-chuva preto, porque era preto. A vovó tá aí? A vovó tá aí? E era teu? Não, Ele só preto. associou. Se a vovó tá aí... É. Olha só. E aí ele viu Então, o guarda-chuva preto. E essa associou. história, assim. Sem querer ser baixo astral nem nada, mas assim, era até pra falar o negócio da franja. Tu tivesse, passasse por um câncer,
Isso. Bem complicado, mas que deixou todo mundo, todos nós, em pânico, mas enfim. Deu tudo certo. E a Tânia Carvalho lembrou essa história. Que tu mandasse fazer, durante o período de quimioterapia, mandasse fazer uma peruca com a franja. Com a franja. Claro. E dissesse, melhor que o meu cabelo. Melhor que o meu cabelo. A pessoa, porque eu pensei... Você se imagina... Eu nunca... Quando eu tive câncer e perdi o cabelo, eu não era... Eu não sou das pessoas que apareciam careca. Talvez... Hoje, talvez aparecesse, certo? Sim. Mas ali, naquele momento, eu descobri que eu era muito vaidosa. Sim. Eu descobri que eu não podia... Que eu tinha que... Eu botava cílios postiços todos os dias. Porque caía, porque cílio postiço tem que colar no cílio. Eu não tinha cílio. Sim. Mas eu botava todos os dias. Porque a gente ganhava Desenhava sobrancelha sobrancelha. também. Daí eu desenhava, fazia. E eu ia atrás. E tu ia trabalhar. Ia trabalhar. Aí eu já comecei a pensar, como é que eu vou fazer com o meu cabelo? Porque ele vai cair. Não tem jeito, né? E aí daí chegou um dia, eu faço mas eu já tinha mandado fazer. Numa mulher maravilhosa que se chama TT. Aí quem cortou, porque daí ela fez, e quem cortou foi o Jorginho do Hugo. Aí o que acontece? Aí ela pega, faz aquilo, aí eu olho, eu digo, mas não tá bom. Ela disse, mas tem até a franja, tem que botar mais. Porque ela tinha me visto, eu fui lá com o cabelo, tu tá entendendo? E ela fotografou. Aí ela botou, ela disse, tu tá me dizendo que tem que botar mais no penacho? Eu falei, é isso mesmo. Isso aí, minha tem que filha. botar no penacho. É isso E aí. eu passei a quimioterapia inteira, tem gente que... As pessoas dizem, que loucura, né? Teve câncer e não perdeu o cabelo. Que maravilha. E o cabelo E eu olho as fotos e tem fotos que eu não sei se eu tô de peruca ou só no meu cabelo. Isso é Olha maravilhoso. Isso é uma loucura, tu tá entendendo? E aí depois eu tirei, lógico, né? Claro. Aí quando começou, porque eu não aguentava mais, era março, eu tinha passado o verão inteiro de peruca. Deve ser muito quente, né, ali? Aí eu arranquei aquela peruca e o meu cabelo ficou curtinho, sem. Daí, e eu pensando, o que eu vou fazer agora? E conversei com a TT. Cara, olha a coisa mais querida. Ela bate na minha casa com um penachão Que amor. de travessinha. Então eu tava com o cabelo bem curtinho e um penachão. De travessa. De travessa. Nunca só que perdesse a tua identidade. maravilhoso. É. Então, pra mim, foi fundamental, porque era essa autoaceitação, assim, eu precisava disso, sabe? Claro. Eu precisava disso. Mas é isso, Ivan, não sei se te respondi. Claro, perfeitamente. Não, a gente tá muito contente, eu e a Cássia, por vários motivos. Não só por a gente tá encerrando aqui a primeira temporada, né? No 12º episódio contigo. Mas Encerrando porque... com chave de platina. Sei lá do quê. Preta. Mas a gente tem um apoio cultural, que é uma coisa que eu sempre ligo muito. Tu sempre desse muito apoio cultural da TV para os espetáculos de teatro, de música, danças, artes plásticas e tudo. E a gente tem agora o apoio do grupo Imob. Imob. De mídia externa, De que mídia agora externa. os outdoors se mexem. A gente tem uma empena ali, bem na esquina da... Ah, que coisa de uma linda. pessoa com a Ipiranga. Sabe de uma aquele TVzão Sei, que passa sei, um negócio? sei. Um dia eu ainda vou bater o carro por causa daquilo. Eu hoje fui ali, quase bati. Eu tive que dar a volta na casa, sabe? Então, assim, ó, o que a gente tá contente com isso é porque é uma empresa, Alice, que tá nos apoiando, esse apoio cultural, mas eles estão preocupados também em dar essa sinalização das placas da cidade. Eles estão fazendo essas placas com nomes de personalidades nossas, gente da que cultura, fantástico. gente que foi importante para diversas coisas da cidade. Ultimamente inauguraram a ponte na frente do Museu da PUC, Sim, que é a do ponte Salimene. Salimene Júnior. E a Isso, sinalização eu vi, é toda do eu vi, Imob. achei E a fantástico. sinalização imóvel está fazendo junto com a Delicel todo um trabalho de rescaldo desses nomes que ainda não estão em placas de ruas para estarem figurando Fala como nisso, quando é que vem a rua? placa. Fala nisso, quando é que vem a rua Carlos Urbim? Pois não tem projeto. Não, mas eu já, porque eu já convidei várias vezes, já conversei com essas pessoas e já dei o nome do Carlos Urbim. temos que ir Está lá lá, porque eu acho que é uma coisa tão bacana isso, quando tu sabe Maravilhoso. o porquê do nome da rua, Isso, tu entende? É um cara que foi
patrono da feira, escritor, infantil, adulto, jornalista de carreira longa. Então, assim, ó, tu vai ver a rua Carlos Urbim, tu sabe quem é. Então é bacana isso, que a gente tá fazendo as pazes com a cidade. Muito né? legal. Com as esquinas da nossa cidade. Isso que eu acho bacana, por isso que eu tô contente, eu e a Cássia, de ter o grupo Imob junto com a gente aqui nesse apoio cultural. É porque a Olha nossa que coisa ideia boa. com esse projeto... Não, e é maravilhoso, né? Porque tu caminhar pela cidade, dar de cara com isso, e também dar de cara com essa sinalizações, entendeu? Eu acho super importante. A sinalização já é uma maravilha, Já é porque uma tu sabe o nome da maravilha, rua, né? Porque... Não, porque a sinalização, ela reflete o estado que aquela cidade está. Exatamente. Exato. Né? Exatamente. É. Ela reflete. A sinalização é um espelho da... Perfeito. Da organização. Da organização, do capricho. do capricho daquela cidade. Daquela cidade, né? é. Então, eu acho extremamente necessário. Principalmente para quem anda a pé na cidade. Eu sou uma Sim. pessoa que anda a pé. Onde é que eu tô? A gente não consegue se Onde é que encontrar eu tô? às vezes. Eu gosto de andar a pé, entendeu? Então, a pandemia, ela me trouxe... Eu fiquei um pouco nervosa no início, mas aí eu descobri que se eu caminhasse às 6h30 da manhã e às 7, eu ia me sentir mais à vontade. Eu fazia isso também, eu caminhava muito. Então, eu no primeiro caminhava, momento. quarto distrito, que é perto da minha casa, eu descobri centenas de coisas no quarto distrito. Que eu não tinha ideia que tinha, entendeu? E a gente tem que tomar conta da cidade, tem que pegar a cidade para nós, né? Exatamente. Eu acho que o que o Ivan fala, esse negócio da cultura, por exemplo, uma das coisas que me emociona muito é que eu ganhei, foi nos anos 90, o troféu Líderes Vencedores da Federação na área de cultura. Olha só. E daí, eu como pessoa física... E quem ganhou no coletivo foi Porto Alegre em Cena, naquele mesmo ano. Daí eu pensava, gente... E tu será que eu fosse mereço madrinha tudo da Porto isso? Alegre em Cena. Claro que tu também, merece, né? Alice. Tu tem Ô, uma Alice, história, fui tem madrinha uma do Porto Alegre em trajetória Cena, fui. Eu já falei no começo, tem uma Mas é que é trajetória uma de coisa apoio. assim, gente, Tu não tem ideia, né? Não, é porque eu acho... Eu acho que eu sempre... Eu fiz isso porque eu acredito. Claro, nisso, claro. certo? Tu não fez pra ganhar nada, Entende? mas quando tu é destacada com isso... Eu acredito nisso, então eu acreditava que se eu trabalhasse na RBS TV e eu apoiasse o teatro, a música, as artes plásticas... Dança, a literatura. dança, literatura, ia ter uma formação de plateia bacana e mais gente ia gostar da cultura como eu. E, por exemplo, eu apoiei também carnaval durante muito tempo. Nós fazemos carnaval junto, né? Entende? Então, assim, porque eu acreditava naquilo. Exatamente. Né? Eu acreditava que aquilo, que as manifestações populares também São cultura. são cultura. E como é importante tu ter pessoas que acreditem nisso. Porque hoje em dia, cada vez menos se dá valor às coisas que são realmente culturais, né? Tem muita coisa que é mídia, tem muita coisa que é pra vender. Mas realmente a manifestação cultural, o teatro, o cinema, a literatura, a dança, que seja o que for, entende? E que coisa boa, por exemplo, né? Eu chegar num domingo, que eu adoro, é um horário que eu adoro, saio 11h30 de casa, vou pro centro pra ver as exposições. Eu saio de casa pra ver as exposições. É um programa teu. É um programa meu. Daí eu vou no Memorial, vou no Santander, vou no Marques, vou na Casa de Cultura, caminho até o gasômetro. E tem entende? coisa pra fazer, né? Então, mas é um programa. Então, Porto Alegre é um programa pra mim. Tu faz É um turismo programa. em Porto Alegre. Né? Então, se tem um negócio lá, não sei onde que me interessa, eu vou. Né? Então, eu arranjo alguém pra ir. Né? Então, assim... não fui ainda ver a exposição da Magliane. Não, já fui. Já fui. Mas daí, É maravilhoso. Mas daí, assim, vou lá. Hoje Claro. é o dia de ir no Iberê. Eu tenho dia. Eu tenho que ver as exposições, entendeu? Eu tenho que ver. Eu não posso perder. Eu fico... quando eu não Aflita, vou num espetáculo, ansiosa. eu fico lá. Como é que eu não... eu fico torcendo para que ele venha de novo a Porto Alegre. Eu vou catando aquele troço, sabe? E vou atrás. E principalmente... os espetáculos locais. Sim. Sim. Isso tu acompanha sempre, porque tu Porque, já fosse né, júri eu do fui jurada, Açorianos. há muitos anos. E fui do Porto Alegre em Cena também. Então é uma coisa que ver o grupo crescer
É um negócio fantástico, né? Tanto que nos 11 episódios anteriores, a Alice apareceu a miúde, né? Pra usar uma palavra antiga. O teu nome e os projetos que tu fizeste apareceram várias vezes. E o bacana é que a gente não precisou perguntar pra ela qual é a Porto Alegre dela. Ela já disse, a Porto Alegre dela é essa, do domingo de manhã, sair pra conhecer, rever e ver exposições. Exatamente, caminhar, entendeu? Caminhar pra ver a cidade. Ver como é que tá o Rio, olhar pra ver como é que tá lá o aeroporto, a Zona Norte, né? Eu sinto falta, às vezes, de não ir mais pra periferia. Aí é uma coisa que me falta, às vezes, o carro ou uma companhia, assim, mas daí sabe? liga que a gente vai. Porque, por exemplo, a Esplanada da Restinga é um lugar muito bonito. Eu não conheço Acontece também. Acontece muita coisa legal lá, sabe? É quase uma cidade paralela. É uma cidade. Então, paralela. uma coisa bacana, acontece muita atividade lá, né? Então, eu sinto falta, assim, às vezes, de poder participar mais de outras coisas que eu gostaria, né? E o que tu tá aprontando, Alice, agora? Além de tudo isso que tu falou. Bom, eu tenho que terminar. Eu tô fazendo uma especialização em feminismo. Eu terminei uma especialização, tô terminando uma outra, que é de uma escola maravilhosa, que se chama As Pensadoras. Opa! Uma escola de professoras da área de filosofia, antropologia e história. Da onde? Daqui? Não, ela é... Quem inventou, assim, uma das mentoras, ela é gaúcha, mas hoje ela trabalha no Amazonas, na Universidade Federal do Amazonas. Mas as pensadoras é fora da universidade, né? E algumas coisas ela fazem junto com a universidade quando tu faz a especialização, o mestrado, né? Sim. Então, é exatamente para tu entender um pouco essa história que foi contada só por homens. Sim, sim. Né? Então, tu tentar entender um pouco essa história, onde mulheres foram super expoentes em vários sentidos, mas elas não foram nem contadas. Foram invisibilizadas. Elas estão e foram esquecidas, né? Então, isso é uma coisa que eu tô fazendo, isso eu descobri em 2020, eu tô fazendo cursos com eles direto, e me abriu a cabeça, assim, muito. Que legal. Muito, muito, muito. Tem cursos mais longos, outros pequenos, então... Né? Então, As Pensadoras, então até procurem. Eu vou atrás, eu tô aqui, eu já tô anotando. É muito legal, aqui. Muita coisa bacana. Essa tua compreensão, talvez, de tu falar alto e de tu veio daí ou tu já tinha isso? Um pouco daí também, porque ali também eu descobri o bullying da adolescência, das gurias que eram da elite, eu era guria de bolsa de estudo, sabe? Então, que eu chamo, até eu escrevi um negócio que eu chamo a gangue das gurias do cabelo liso. Ai, adoro, que existe até hoje, né? A gangue das gurias do cabelo liso e da saia preguiada com o número certo, né? Porque a minha enrolava. Era bem grande, claro. Porque ela tinha que durar e o meu cabelo era crespo. Então eu era exatamente a gangue do cabelo liso, né? Então, assim, eu tive uma compreensão maior também pelo cuidado, né? Que daqui a pouco, por exemplo, eu escolhi trabalhar, mas outras pessoas foram escravizadas, né? Pois é. Vamos dizer, é uma palavra forte. Mas outras tiveram que cuidar dos meus filhos para eu poder trabalhar. Sim. Né? Então essas coisas, assim, mas pelo menos, não vou agora jogar no muro, mas, assim, que tu tenha consciência que isso aconteceu, né? Exato. Então, acho que isso é importante, né? Então, e isso eu pretendo, uma outra coisa que eu quero fazer, que eu fiz esse curso da Cíntia, né? E porque eu não escrevia. Porque aí também era uma coisa assim, porque quem escrevia lá em casa era o Urbim, né? Sim, então, aí tu já tava bloqueada, né? Eu não escrevia. Tu era de TV. Eu era de TV. Imagem. E eu quero te dizer, quando eu fui fazer o curso, eu achei que eu não ia conseguir escrever. Sério? Achei que eu não ia saber escrever. Poxa. Não sabia escrever. A gente por se esse bota texto limitações. Que tu lesse pra nós, Eu não tu sabia sabe escrever. Eu não muito sabia bem. escrever. E daí eu comecei a fazer texto. E aí eu tenho, né, que elogiar a Cíntia, porque não é qualquer treinadora que vai conseguir te deixar à vontade para fazer as coisas, né? Claro. Então, foi uma coisa bacana. E eu fui obrigada a escrever bastante.
E foi daí também que eu consegui fazer o texto pro documentário. Sim. Foi daí que eu consegui fazer meu artigo de divulgação da neurociências, porque eu tive que fazer um TCC, né? Que eu fiz eu fiz exatamente como a neurociência, como é que a sociedade pode conviver com as pessoas de mais de 50 anos nas empresas, entendeu? Certo. Que é essa multigeração. Então, como é que, de fato, a neurociências pode dar essa contribuição e dizer que as pessoas de 50 a mais têm que se misturar com as outras. São tão produtivas quanto. Exatamente. Então, Não, e tem o que agregar, né? então Óbvio. essa que é a história, né? Então, fantástico. e através de testes tu vai ver que tem toda uma parte da inteligência, que como é que ela trabalha isso com os mais de 50 anos. Porque essas pessoas já passaram por tudo. Que é mais ou menos o que eu estava falando. Então, quando caía a pandemia, tu tem condições de reagir melhor diante da pandemia. Com certeza. Tu não vai te apavorar. Porque Vai tu ficar vai dizer engessado. só um pouquinho. Dá pra fazer outra Dá pra coisa. fazer, tu tem plano B, o C, o D, o E. Porque já te aconteceu tudo na vida. Tudo. Mas tu tem experiências, né? Depois, a gente já passou por tanta coisa Exatamente. que essa daí a gente vai Então, o que enfrentar. eu tô com vontade, que eu fui até bem resistente, porque as minhas colegas fizeram um livro onde cada um apresentou um conto e eu não entrei no livro da oficina, porque eu achei que eu não estava pronta. Mas entendeu? essa autocrítica é pesada ainda, Alice. foi Apesar bem- de tudo. Sim. Eu achei que não estava pronta, que eu não ia botar e não ia entrar num livro da oficina. Mas eu acho que, assim, daqui a pouco, assim, tá me vendo várias coisas, assim, que eu tô com vontade, assim, me deu vontade de escrever uma coisa... Meio memorialista, contar um pouco do que aconteceu. Eu quero. Porque eu acho que tivesse tantos lugares interessantes ao longo desses, digamos, 40 anos, tá? Que eu acho que tu tem algum depoimento muito bom pra dar pra gente. Não, mas é assim, ó, tem uma parte que é essa e outra é coisas que eu vivi, né? Por Pois é. exemplo, agora eu vivi coisas com a minha mãe que eu nunca imaginei que eu ia viver. Né? Que até eu escrevi um pequeno texto quando ela morreu, assim, porque eu me vi... Que foi lindo. Tu publicaste nas tuas redes, né? Eu me vi, assim, cantando canções de Ninato, tá entendendo? Porque... A demência dela foi tão alta que a única coisa que acalmava ela eram canções de Niná. Entende? Tu viraste mãe da tua mãe. Então, isso era uma coisa muito interessante. São coisas de que outras pessoas também passam por isso, mas eu tive a vivência, né? Então, isso tá me dando vontade de escrever um pouco mais, não sei se escrever... Não sei, mas são algumas coisas disso, né? E eu tenho que terminar algumas coisas que eu comecei e não terminei por causa da pandemia, porque eu fiz uma oficina de palhaçaria. Sim, eu me lembro disso. Que eu quero trabalhar nos hospitais, né? Como voluntária. Que é muito bacana esse trabalho também. Só que eu não consegui terminar, eu não consegui fazer a prática por causa da pandemia. E agora também a coisa complicou um pouquinho mais, mas eu quero... Eu tenho a teoria, mas é que tu chegar num hospital não é bem assim. Tem toda uma preparação pra isso. Exatamente. Não é tão simples Não quanto é tão parece, simples. né? Então, e eu também descobri que para eu chegar lá eu vou ter que tocar algum instrumento. Pandeiro. É muito difícil, tu sabia? Eu sei, mas bem difícil. Mas até triângulo é difícil. Tem que mas ter alguma ritmo. coisa que eu bata, que eu faça, pode ser com as mãos, mas Chocalho. eu preciso alguma coisa, porque só no papinho não vai rolar. Não vai rolar. Né? Então, isso é uma coisa que eu quero fazer. E como trabalho voluntário, assim, né? Eu termino meu mandato, eu sou conselheira estadual de cultura, termino meu mandato agora em julho, porque eu sou representante da sociedade civil. E do São Pedro E também. sou vice-presidente do Teatro São Teatro Pedro, São Pedro, que termina em abril do ano que vem. Né? E que, o conselho não é um trabalho voluntário, mas o São Pedro é. Então, assim, nessas coisas, assim, talvez assim, eu tenho um desejo mental aí daqui a pouco de organizar uma palestra, assim, sabe? Ou uma coisa de vivência para ajudar as pessoas. Eu acho, Alice, que é uma... Tipo, muito pra, bom. sabe? Aquilo que eu tava falando. Tirar a bunda da Como tu tá cadeira. conversando aqui com a gente. Aquilo que tu tava falando, porque é uma questão de falar a partir da própria experiência. Tem tanto coach de vida que não viveu.
Sim, inúteis, que eu né? acho que a gente precisa ter coaches que nos ensinem a partir das suas próprias experiências, né? Que nem todo mundo tem o privilégio, né, Ivan? Não, de pois de é. ser teu amigo. Não, é que eu acho que... exatamente. É que eu Então- acho que é legal, assim, né? Eu me sinto bem falando, assim, gosto, né? Eu gosto de viver, né, gente? É isso. É que eu acho que isso é importante. Eu gosto de viver. Aham. E como é que é ser vó, Alice? Que eu tô pra te perguntar. Ser vó. Olha, ser vó é assim, ó. É aquela coisa que as pessoas dizem, é porque a avó faz o que a mãe não fez. Não, não é isso, né, gente? Não, isso aí Ser antigamente. vó é tu exercitar, vamos dizer, o afeto, o carinho. Tu numa outra etapa da tua vida, num outro ciclo, e tu observando outro ciclo, que é o do início, né, que é a infância, né, que é diferente, por exemplo, do momento que eu observei a minha mãe. Então, e tu poder colaborar com aquela criança para o desenvolvimento dela, e tu também poder colaborar no cuidado, que é aquilo que eu falei, com os pais daquela criança. Então, porque vó deixa tudo. Eu acho assim, isso é piadinha, não, certo? Eu acho Concordo que contigo. ser vó é exercer o cuidado numa outra etapa da tua vida. Maravilha. É esse Perfeito. tipo de coisa que tu pode Numa falar. outra etapa da tua vida e num outro ciclo. Óbvio que tu tá mais maduro. Gente, a Cora tem 9 meses. Olha, é linda. Logo no início, sabe? É assim, ó. Ô, Corinha, a avó não tá conseguindo. É trabalho braçal, né? Ô, Corinha, a avó não tá conseguindo. Daí ali, não fala, ô, Corinha, né? E daí, só que daí tu começa a gerar confiança com ela, a voz, papapá, e a criança já se acalma, né? Então, chegando ali, surubim, dá errado. Dá errado. Não, dá errado, gente. Dá errado, né? Então, com o Miguel, por exemplo, eu passei um mês com ele em fevereiro. No início, cara, era assim, eu não sabia, assim. Porque é uma criança de 8 anos, entendeu? Tipo, a 1000 ali. Que horas dorme, que horas vai pra escola, que horas faz isso e tarará e tal. E no momento, alguns momentos tive embate. Claro. Né? E depois, meio que mas a própria criança, isso que é bacana. Vai te ela ensinando, te dá o né? toque. Vai te dando os Ela toques. te dá o toque. E a Catarina, que tem 3 anos, né? É a mesma coisa, assim. Então, ela também, ela vem assim. Daí eu digo, a avó tá muito cansada. Ainda tá te tem que doendo o dizer. pezinho, vovó? Tá. Sim, tem que ver Vamos que tu não é uma agora, criança, né? agora Porque eles acham que a gente é uma criança pra Agora brincar. vamos contar. A avó vai precisar contar a história agora. Vamos Chega para de as histórias. correr. Chega de correr. Entende? É o desquedo. Alice, a gente tá se aproximando do fim dessa conversa maravilhosa mais uma vez. Olha, só te agradecendo. Eu queria dizer para os nossos ouvintes que não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram e no Facebook. E também você pode escutar este e outros papos maravilhosos no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast e no Google Podcasts, sempre com a @olhasópoa. Alice, não sei como te agradecer por ter vindo aqui dar essa aula para nós, mais eu uma. posso dizer só uma coisinha? Claro. Deve. Não, porque quando eu cheguei aqui, o Ivan disse, puta, tem uma frase aqui que uma vez tu me deu uma entrevista, eu queria que tu falasse. E daí, eu vou falar. Era Fala. isso que eu ia te pedir. Né? Que o lance é assim, ó. Tem gente que escolhe ver a banda passar pela janela. E tem gente que escolhe tocar na banda. Eu sempre escolhi tocar na banda. É isso aí. E antes eu tocava só um instrumento, gente. E agora? E agora eu virei A mulher banda. múltipla. Agora eu sou a mulher banda. Porque a gente tem que aprender a tocar todos. Pra viver, gente, intensamente e extraordinariamente. É isso aí. Porque viver ordinariamente Não vai. não dá. Não Viu, vale a Cássia? pena. Isso que nós estamos fazendo aqui. Não vale a pena. Estamos gente. tocando mais um instrumento.
Se está bom, se está ruim. Não sei. Exatamente. Estamos fazendo isso. E agora a gente Exatamente. vai planejar a segunda temporada do podcast. Com certeza. Pra E é tocar isso, porque instrumento. vocês estão vivendo extraordinariamente. Alice, Obrigado, professora. Obrigada Obrigada, por tudo, minha por querida. hoje, Obrigado, por obrigado, sempre. obrigado. Muito obrigado pela tua presença aqui. E nós vamos encerrando, infelizmente. Tem que dar um fim, um basta. Senão a gente ficava. Senão nós ficávamos. Obrigado a todos vocês que nos escutaram até agora. E continuem nos seguindo nas redes e nos ouvindo para mais um grande papo. Até a próxima, um grande abraço e Até lá. tchau, tchau! Olha só Porto Alegre. Produção editorial e apresentação de Ivan Matos e Cássia Zanon. Produção de áudio e redes sociais, Militão Ricardo e Victor Produc. Mr. Maia, música e conteúdo sonoro. Atendimento comercial, A Solução, Negócios e Comunicação. Cláudia Leão e Paulo Trindade.